Olá pessoal, meu nome é Luiz Fernando Toledo, vou falar um pouco sobre a reportagem Desmatamento em Busca de Dono, publicada pela revista Piauí. Essa matéria começou de um fato bastante comum na vida dos jornalistas de dados, que é encontrar uma planilha cheia de dados que não estão lá, os famosos missing data, né? A gente acha que é algum erro, a gente costuma ligar para as fontes que participaram de alguma forma da produção desses dados, tenta entender por que eles estão faltando. Nesse caso era uma planilha do ICMBio, o órgão que cuida das unidades de conservação no governo federal, né? E ali eu vi que em vários casos em que eles haviam embargado uma área, ou que haviam embargado justamente por haver um tipo de infração ambiental, não havia nada preenchido na coluna do nome do infrator. Ou o campo estava vazio, que eu imaginava que talvez pudesse ser um erro de preenchimento, ou então aparecia com o título autor desconhecido, e aí variações, né? Nome desconhecido, pessoa desconhecida, enfim. E isso me chamou muita atenção, porque não era uma ou duas linhas, era praticamente metade da planilha estava desse jeito. Eu falei, mas como é que você embarga? Você, às vezes tinha até auto de infração, tinha vários casos de autos de infração sem nome. Você fala, como é que você vai punir alguém que você não sabe quem é, né? Então a pauta começou da leitura de uma planilha. E a partir disso, conversando com alguns especialistas, eu fui entendendo um pouco melhor como funcionava o embargo, entendendo inclusive que o embargo não precisa ter um nome, né, para você autuar, porque você acaba constrangendo o infrator de outras formas. Mas a matéria se propôs a fazer o seguinte: já que o governo não sabe quem são essas pessoas, será que existe alguma forma de descobrir pelo menos alguns desses nomes? E aí, uma estratégia que foi feita nessa matéria foi cruzar os dados do governo federal, do ICMBio nesse caso, né, com os dos estados. E a gente sabia que em um estado, pelo menos, o estado do Pará, o cadastro ambiental rural, né, que é aquele registro em que você consegue ver quem declarou ser dono de uma determinada área rural, esse dado era público. Então a gente simplesmente cruzou o shapefile do governo do Pará com o shapefile do governo federal, do ICMBio, e a gente identificou vários casos em que havia um nome. Isso acontecia porque o ICMBio estava usando um dado que era um pouco mais antigo, que eles mesmos tinham lá no sistema, e não o dado atualizado do governo do Pará. Inclusive, a partir da reportagem, eles disseram que mudariam esse protocolo. E aí, a partir desse cruzamento, a gente identificou vários casos de pessoas que tinham cometido desmatamento em uma determinada área, que apareciam como um desmatador desconhecido, o ICMBio não conhecia, e aí, por causa dessa reportagem, na verdade, até antes da reportagem sair, né, porque a gente foi pedir outro lado, a gente foi conversar com os especialistas, fez várias reuniões técnicas para mostrar como foi o nosso cruzamento, né, usando o QGIS ali para cruzar esses dados espaciais. Então, o ICMBio já na apuração foi e autuou os infratores. Então, e eles colocam na resposta, né? Eles colocam no auto de infração que foi por conta de uma denúncia vinda da reportagem e tudo mais. E aí esses infratores são multados aí em alguns milhões de reais. E o próprio coordenador ali dessa área específica comentou com a gente que eles fariam aí algumas alterações na forma como eles aplicavam esses autos e embargos, e foi para tentar de outras formas identificar quem é esse infrator. Então eu acredito que essa reportagem ela tem um quê de clássico do jornalismo de dados, né, que é você fazer perguntas para uma planilha, que inclusive é uma planilha que eu uso até hoje, eu publiquei inúmeras reportagens usando esses dados de ICMBio, conversando com as fontes que produziram os dados, né, isso é muito importante. Às vezes a gente tenta chegar a conclusões aí precipitadas sem falar com quem produziu os dados, nesse caso foi possível, e fazendo aí um jornalismo mais clássico, vamos dizer assim, usando lei de acesso à informação, entrevistando muita gente, e com isso chegando a um resultado de algum impacto, que fazer com que pessoas sejam multadas, né, com que os infratores sejam descobertos. E eu espero que essa metodologia seja replicada para encontrar outras pessoas, inclusive, não só aquelas que a gente citou na reportagem. Então, acho que é um exemplo legal de como o jornalismo de dados pode ter um impacto, de como ele pode contribuir com a sociedade, e também de como uma só planilha, né, uma só fonte de informação pode levar aí a várias reportagens, não só uma.